Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão animados? Amém. Essa igreja está animada, né, pastor? Vai fazer uma viagem missionária aí, já viu o pastor falar, né? O pastor falou do seu alvo, a igreja tem um alvo a contribuir para missões, né? Isso é muito importante. A obra missionária, ela avança quando a igreja, ela sustenta, ela segura as cordas junto com os missionários e a obra avança. É dessa forma, irmão. Por isso é muito importante a sua oferta missionária, porque o seu dinheiro, ele serve para você pagar contas, comprar farinha, feijão, mas a sua oferta, ela transforma vidas. E isso é um privilégio, você fazer parte dessa história, de tudo que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo. Os batistas têm avançado, os batistas têm multiplicado discípulos, têm plantado igrejas. Então isso é muito importante. Por que que isso tudo está acontecendo no nosso Brasil? Porque você tem acreditado, que você tem ofertado. E quando você oferta, a sua oferta está transformando vidas nos campos missionários. Muitas igrejas vai surgindo, mais plantação de igreja vai surgindo, porque você tem segurado as cordas. Então não deixe de participar desse momento missionário, da sua oferta, no momento missionário na igreja, nas campanhas que está acontecendo na igreja. Amém, igreja? Estamos juntos? Vamos avançar? Amém. Vamos avançar, igreja? Vai recuar ou vai avançar? Vou perguntar mais uma vez. Pastor, fica de pé aí, pastor. Agora olha para a sua igreja e pergunta assim: igreja, nós vamos recuar ou vamos avançar? Vamos recuar ou vamos avançar? Amém, muito bem. A igreja vai junto com o pastor. Então, por isso eu mandei o pastor ficar de pé e falar. Amém, irmãos? É com muita alegria que eu estou aqui. Eu sou o missionário Maílson, sou da Junta de Missões Nacionais, como o pastor já me apresentou, faço parte do projeto Radical Metropolitano, que começou em Salvador, um projeto de plantação de igreja e revitalização de igreja. E hoje se tornou Radical Mais, que é um radical que tem os bivocacionados. Bivocacionado é aquela pessoa que está na igreja, que tem o coração ardendo por missões, tem vontade de ir para o campo missionário, mas ela tem a sua vida secular, tem seu trabalho, é professora de escola, é enfermeira, é técnica de enfermagem, é médico, é advogado, cada um com as suas profissões, mas tem o coração queimando, ardendo para ir para o campo missionário. Aí o Radical Mais surgiu para dar oportunidade a você, para você, no dia da sua folga, você ir para o campo missionário, doar aquele dia para o campo missionário, servir no campo missionário. E também os aposentados, também não está mais trabalhando, já está aposentado, e aí quero ir para o campo missionário. Radical Mais, já está abertas as inscrições. Você pode fazer parte também do Radical Mais. Nós já temos Radical Mais em Salvador, Fortaleza, em São Paulo. Agora vamos começar em Alagoas, mais uma turma sendo iniciada em Alagoas do Radical Mais, e você faz o curso todo online pela Unimissões. Então é muito importante, você que tem um desejo de ir no campo missionário, faça sua inscrição, entre lá no site, se inscreva e faça o seu curso e vá para o campo missionário, amém? Porque missões nasceu no coração de Deus, e ela pode também nascer no nosso coração, amém? Então, eu estou aqui hoje porque vim passar esses dias aqui no acampamento de promotor, foi uma benção. No próximo ano, se programe para vocês ir participar, foi muito bom. Eu cheguei na quinta-feira, foi um dia impactante que teve ali, quem estava lá pôde viver a glória de Deus, o que aconteceu durante esses dias, foi muito bom, irmãos. Então, você que não foi, se programe para no próximo ano você ir participar. Amém? Então, estou trabalhando no campo missionário em Feira de Santana, plantando igreja. Um bairro que é um bairro muito complexo, né? Arriscado,
mas Deus ele me levou ali para transformar vidas, para salvar vidas, que tem muitos jovens, muitas crianças, e nós trabalhamos com muitas crianças naquele lugar, onde nós temos hoje 43 embaixadores do rei, temos 35 mensageiras do rei, trabalhamos com aula de futebol, reforço escolar, aula de balé, aula de música, e Deus tem abençoado muitas vidas naquele lugar, amém? Eu queria pedir que colocasse aquele slide para mim, pastor. Nós agora vamos estar iniciando a campanha de missões nacionais, está com um tema muito forte, a solução é Jesus Cristo, e se teve solução para mim, tem solução para qualquer um, amém? Então a gente vamos estar iniciando essa campanha. Eu queria colocar aquele slide para fazer uma apresentação aqui do projeto, mas enquanto isso, eu vou pedir que vocês abram sua Bíblia em Mateus capítulo 4, enquanto eles vão ajeitando ali. Mateus capítulo 4, versículo 16. Diz assim: um povo que havia nas trevas viu uma grande luz, e sobre o que vivia na terra da sombra da morte, raiou a luz sobre eles. Agora abra em 1 Pedro, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Louvado seja Deus por essa palavra, irmãos. Um povo que estava em trevas, a luz raiou sobre eles. A gente vai ver no versículo do capítulo 8 de João, versículo 12, vai dizer assim: disse-lhe Jesus, aquele que me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida, porque Jesus ele veio como a luz da vida. E quando a gente levanta a nossa mão e aceita Jesus, a gente não anda mais em trevas, mas teremos a luz da vida, porque Jesus é a vida. Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é muito importante esse versículo, irmão, que eu acabei de ler aqui para vocês. Esses versículos que eu falei, que eu citei aqui, faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Como hoje está no caminho do Senhor, está no campo missionário, como Jesus ele me resgatou, como hoje a minha família é transformada, porque um dia a luz raiou sobre a minha vida, porque um dia eu estava em trevas, mas esse povo que estava em trevas, a luz raiou sobre eles, e essa luz é Cristo Jesus, o Senhor, o Salvador, aquele que veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. Eu andei um dia perdido, eu andei nas trevas, eu andei pelo vale da sombra da morte, mas essa luz, ela raiou sobre mim. E eu creio nessa palavra, porque quando eu leio esse versículo em 1 Pedro, eu vejo que há uma promessa de Deus para a nossa vida. E quando Deus ele nos chama, ele nos elege, ele nos dá uma eleição. Ele diz assim: vocês, porém, são nação eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou, mas Ele nos deu uma missão, que é de proclamar o nome daquele que nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos deu uma missão de ir e pregar o Evangelho, de ir anunciar, de ir proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. E como eles vão crer se não há quem pregue? Por isso, Jesus ele nos deu a grande comissão: vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos deu uma missão, a igreja tem a missão de anunciar essa luz, que é Cristo Jesus. E por isso eu trago para você essa mensagem, porque um dia eu estava em treva, mas essa luz raiou sobre mim. Então eu não vivo mais nas trevas, agora eu vivo na luz. Aí em João capítulo 5, 24, diz assim: em verdade eu vos digo, aquele que ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A gente ouviu a palavra, a gente creu, e a gente recebeu a palavra, e a gente não entra mais em condenação, porque agora nós passamos da morte para a vida. Hoje nós temos vida, amém, igreja? Hoje nós temos vida, porque um dia nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas o Senhor veio e nos deu vida. Então, quando a gente creu na palavra, a gente recebeu a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por isso, tudo que aconteceu na minha vida e na sua vida, houve um preço, um custo. E qual foi o custo? Deus entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não morrer, mas ter a vida eterna. Houve um custo, um preço caro. E foi preço de morte, uma entrega. Jesus, ele se entregou. Eu dou a minha vida e eu torno a tomá-la de volta. Porque Deus deu poder e autoridade a ele. Para isso, para ele dar a vida e depois ele torná-la a tomá-la a vida. Não tiraram a vida de Jesus. Não pegaram Jesus e levaram ele se entregou. E o próprio Pai entregou o Filho, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o que, igreja? A vida eterna. Então, houve um preço, e por isso ele nos dá esse direito, em 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Aqui é exclusivo, uma coisa exclusiva, é uma coisa boa, é muito importante, hein? Deus nos deu esse direito, povo eleito, povo exclusivo de quem? De Deus. Nós somos um povo eleito, escolhido, exclusivo de Deus, que Deus ele amou tanto a gente, que ele deu o seu Filho, ele provou o amor dele para mim e para você, a gente lá no pecado, lá nas trevas, ele deu o seu Filho, foi porque ele nos amou. Então, por isso, irmão, é muito importante a gente anunciar a palavra de Deus aos que estão nas trevas. Por isso o pastor, ele anunciou aqui uma viagem missionária, porque lá tem gente precisando de mim e de você. Eu creio que essas comunidades lá estão necessitando de quê? Do Evangelho ser anunciado. Então, a gente temos essa responsabilidade que foi nos dada.
E a gente não podemos se envergonhar desse evangelho, porque esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e nós precisamos anunciar com ousadia. Precisamos falar de Cristo Jesus. Não podemos perder as oportunidades que é nos dada a falar de Jesus. Muitas vezes a gente se cala, a gente tem medo de abrir a boca e falar de Jesus. A gente está na escola, na faculdade, até pega um aplicativo Uber e a gente se cala, a gente tem a oportunidade de falar e não falamos. Mas quando você abre a sua boca e anuncia a palavra daquele que veio buscar e salvar os que estavam perdidos, você pode salvar uma vida. No ano passado eu viajei para o Rio de Janeiro na promoção missionária, e aí eu peguei um aplicativo Uber. E quando eu pego esses aplicativos, eu puxo uma conversa e começo a falar de Jesus. E eu fui conversando com aquele motorista, falando de Jesus para ele, e depois ele começou a chorar. Aí ele começou a contar agora a vida dele para mim, o que ele estava passando, que estava ali dentro dele, mas eu não conseguia ver o que estava ali no coração dele. E ele começou a falar e chorar, e eu agora parei para ouvir ele. Nesse ouvir ele foi 1h e pouca de relógio. E a gente viajando, pegando a estrada, e ele falando, quando eu fui notar, já estava perto de chegar na igreja, já tinha 1h30, e eu ouvindo aquele motorista. Aí ele falou do relacionamento que tinha separado, e que estava angustiado, e aí chorando, e quando chegou na igreja, ele parou do lado, eu orei pela vida dele. Aí eu fui pagar ele disse, não vou pagar não, vou entrar com você para assistir o culto. Não precisa pagar não, eu trouxe você, vou assistir o culto, e quando for embora eu vou te levar de novo, vou te deixar em casa. Eu falei, isso é o poder de Deus. E aquele homem entrou, assistiu o culto, eu falei, aí pastor, eu vim com o motorista do aplicativo do Uber, ele não aceitou eu pagar, ele entrou para a igreja para assistir o culto. Aí no final ele veio à frente e disse que queria entregar a vida dele para Jesus. Isso é o poder de Deus. É o que é isso? A oportunidade que nós temos de falar de Jesus, e às vezes a gente não fala. Mas quando você fala, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha nos corações. E aquele homem voltou comigo de novo, e com a maior alegria. Aquele problema que ele estava, já não estava mais, porque agora Deus tomou o controle da vida dele. Enquanto Jesus não estava, ele estava sentindo angústia, ele estava triste, mas quando Jesus entrou, ele saiu sorrindo comigo da igreja, feliz. Os irmãos abraçaram, a gente orou pela vida dele, e foi uma alegria, foi uma festa, porque Jesus é a verdadeira alegria. Porque o mundo acha que lá fora é alegria, mas a maior alegria é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdadeira alegria. No tempo eu achava que eu tinha felicidade, eu achava que eu era feliz, mas hoje eu sei o que é a felicidade, é viver com Cristo Jesus. Aos 9 anos de idade, eu entrei no crime, no tráfico de droga, em Salvador. 9 anos de idade, comecei a traficar, eu ia entregar drogas em alguns bairros próximos. 14 anos já estava envolvido em quadrilhas, assalto a banco, carro forte na Bahia. E nos 14 anos de idade eu não podia mais entrar em casa para dormir, porque a polícia estava já me caçando. Entrava na casa de meu pai, de minha mãe, e revirava tudo, quebrava tudo. Teve um dia que a polícia foi atrás de mim, pegou o meu irmão, botou a pistola na cabeça do meu irmão e ia matar o meu irmão pensando que era eu. Aí minha mãe teve que pegar o meu documento e mostrar a eles que não era o meu irmão. Eles aí pegou, olhou o meu documento, liberou meu irmão e levou o meu documento com eles. E aí eu não podia mais entrar em casa. Onde é que eu ia dormir? Quem sabe? Levanta a mão e fale. Onde é que eu ia dormir se eu não podia entrar em casa? Aonde? Nas ruas? Eu ia dormir dentro do mato.
ia dormir dentro do mato, pegava o colchão, lençol, um tapete e ia para dentro do mato, ia dormir no mato. E ali eu passava a noite, passava dia. E quando era tempo de chuva, aquela chuva forte caindo e trovão, e eu lá todo encolhidinho dentro do mato. Aí vinha na minha mente, minha família, todo mundo de bem, meu pai criou 11 filhos, meu pai batalhou muito para criar os filhos, que não era fácil naquele tempo, né? Quem é mais da antiga sabe disso, né? Então foi muita enxada, foi muita batalha que meu pai, eu via meu pai como ele trabalhava. Aí eu ficava pensando, e eu aqui dentro do mato, passando isso tudo. Mas eu olhava aquela situação toda, eu olhava para mim, eu dizia, mas para mim não tem jeito. Como é que eu vou sair dessa vida agora? A polícia já está atrás de mim. Eu não posso entrar nem mais na casa de minha mãe. E quando eu ia na casa de minha mãe, era 5 minutos, entrava, era rápido e já saía. E quando eu entrava, minha mãe sempre tinha uma cadeirinha, igual como a irmã está sentada ali, ela ficava naquela cadeirinha, era já marcada dela. E quando entrava, eu já via minha mãe. E quando olhava para minha mãe, eu já via lágrimas nos olhos de minha mãe caindo. Sofrendo, minha mãe, vendo o filho naquela vida, só esperava chegar uma notícia, morreu. E muitos diziam, aí, dessa idade já está assim, não vai passar de 18 anos de idade. Isso era que eu ouvia muitas vezes de muitas pessoas. E até eu mesmo achava que eu ia morrer antes dos 18 anos, pela vida que eu vivia. Meus filhos crescendo e sabe, cadê seu pai? Meu pai está aí, ia para a escola, chegava lá na escola minha filha, aí os meninos diziam, aí é filho do traficante. Aí minha filha chegava em casa chorando, falando para a mãe, estou indo para a escola, estão me dizendo que meu pai é traficante, chorando. Pensa, irmão, como é duro para uma mãe ouvir isso. Pensa como isso dói no coração de uma família de bem, de um pai batalhador, criar o seu filho com tanto amor, com tanta dificuldade, para quando chegar na hora o filho na sua rebeldia e tomar um caminho que não é o caminho agradável, não é o caminho da obediência, não é o caminho que vai trazer gosto ao pai, prazer ao pai. E eu via o sofrimento da minha família. Mas ali naquele lugar onde eu ia passar a noite, aonde eu passava o dia embalando drogas, ali Deus tinha uma providência para a minha vida. Naquele lugar foi o lugar aonde estava a presença de Deus também. Porque mesmo nas trevas, mesmo lá, atolado na perdição, no caminho da morte, lá o Senhor estava também. Como diz o Salmo 139, se você descer lá nas profundezas do mar, lá também o Senhor está. Se você descer no mais profundo do abismo, lá também o Senhor está. Se você subir na maior parte das alturas das nuvens do céu, lá também o Senhor está. Então, Deus estava ali naquele lugar, olhando e contemplando tudo o que estava acontecendo ali. Ali naquele lugar tinha uma oficina de um pintor de carro que era crente, era evangélico, e ele ia trabalhar durante o dia, né? Trabalhava, ele ligava o rádio, botava lá o rádio ligado em uma rádio evangélica, que era o dia inteiro tocando louvor, pregação, oração. Tinha um momento da oração, tinha um momento do louvor, um momento da palavra, e a gente dentro do mato ficava ouvindo aquele radinho, o dia todo. Quando dava 17 horas da tarde, ele fechava a oficina, ia lá no volume do rádio, baixava um pouco, trancava a oficina e dizia, vou deixar o rádio ligado, que se alguém for entrar na minha oficina, vai pensar que tem gente aí, porque estava o rádio ligado baixinho, e ia embora.
E a gente ficava a noite toda ali ouvindo as pregações, o louvor, e Deus foi falando, Deus foi falando, Deus foi falando, Deus foi falando, foi batendo, foi batendo, foi batendo, foi batendo. Aí tinha momento que a gente estava trabalhando, mexendo ali com droga, né, tudo. Aí quando vinha assim, aí dizia, agora é o momento da oração. Aí dizia, para tudo, vamos ouvir a oração. Aí a gente ouvia a oração. Acabava a oração, aí tocava o louvor. A gente aí voltava, ficava ouvindo o louvor. Aí acabava o momento de louvor, agora é o momento da palavra de Deus. A gente, vamos ouvir a palavra de Deus. Ficava ouvindo a palavra. Aí quando foi um dia de sábado para domingo, no domingo ia ser o meu aniversário. Estava eu lá, nesse mato, por volta de 2h30 para 3h da manhã, aí ouvindo a palavra de Deus, eu ouvi esse versículo de Mateus, capítulo 4, versículo 16, um povo que estava em trevas, a luz raiou sobre eles. Depois falou lá em Isaías 42, versículo 22, eu falei até com o pastor mais cedo, e o pastor pregando como se estivesse falando para mim, como se ele estivesse me vendo ali dentro do mato. Aí eu, como é que ele sabe que eu estou aqui? Mas era o Espírito Santo trazendo aquela mensagem para o meu coração, como que aquela palavra estava servindo para a minha vida. Eu aí, irmão, com alguns jovens que estavam comigo, eu fui me afastando deles, me afastando, me aproximando para ouvir mais o rádio, e depois eu caí de joelho, chorando, eu não conseguia parar de chorar. E eu comecei a suar, aquele suor frio, e me molhei todo de suor. Aí, daqui a pouco eu me ajoelhei e falei com Deus, Senhor, se o Senhor me tirar dessa vida, sem nenhum problema, eu vou servir o Senhor para o resto da minha vida. Você está entendendo, igreja? Tudo que eu estou falando aqui, vocês estão entendendo? Isso é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. Eu pensava que para a minha vida não tinha solução. E naquele momento eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Tudo que eu ganhei do tráfico, tudo que eu tinha do tráfico, irmão. A primeira coisa que eu pensei, eu agora vou ligar para o chefão que eu trabalhava, liguei para ele, eu preciso falar com o Senhor. Marquei com ele no domingo, ele veio, e eu pedi a Deus que trabalhasse no coração dele. Eu trabalhei com ele 22 anos, eu liderando como gerente do tráfico. Eu liderava 6 bocas de tráfico no bairro, e abastecia 18 bairros de Salvador. Era pesado, irmão, era coisa grande, era pesado, era impossível eu sair daquela vida e não ter nenhuma retaliação, era impossível, só milagre de Deus, só milagre de Deus. Eu comecei com 9 anos de idade, com 31 anos eu decidi a mudança da minha vida, e para mudar a minha vida foi o Todo-Poderoso, Jesus Cristo. E no momento que eu encontro com aquele homem, chamo ele no canto e começo a contar a ele o que aconteceu, o sobrenatural de Deus, ele com os olhos brilhando. Eu disse a ele, a partir de hoje a minha vida mudou, eu agora vou servir o Senhor. E ele chorando me abraçou e disse, foi a melhor decisão que você tomou da sua vida. Isso me impactou, irmão. Eu não esperava que a reação dele ia ser aquela. Ele confiava em mim, ele me trabalhou desde criança, irmão. Eu junto com ele, lado a lado com ele. Tudo estava sobre a minha mão, tudo que passava para ele, primeiro passava por mim. E eu entrego tudo naquela hora para ele. E no momento que eu estava fazendo essa entrega,
tinha mais de 50 homens assim rodeados. Aí ele fez aquela roda e disse aí, um já foi. Quem quiser ir, aproveita e vai logo também aí. Essa é a oportunidade. Aquela multidão de homens assim. Para decidir, aí teve 2 que diziam assim, eu também estou indo agora. Aí veio para o meu lado. O outro disse, eu também estou indo agora. Veio para o meu lado. No dia do meu aniversário, irmão, que coisa sobrenatural. E na noite eu ia para a igreja me apresentar na igreja. Porque essa igreja era uma congregação. Longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Aí eu lembrava daquele versículo João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu dizia, um dia eu vou ser dessa igreja. Sabe por quê? Uma simples atitude de 2 irmãzinhas daquela igreja impactou meu coração. A gente passava a noite toda e ficava falando daquela igreja. Essa igreja aqui é diferente das outras, porque tinha várias igrejas lá. Mas a gente dizia, essa igreja aqui é diferente. Aí eu dizia para os meninos assim, no dia que eu for crente, eu vou ser crente dessa igreja. Aí no momento lá que eu entreguei minha vida no mato, eu lembrei, eu disse, eu vou lá procurar o pastor daquela igreja. Sabe o que era que aquelas 2 irmãs faziam? Acabava o culto, todo mundo ia embora, elas fechavam a igreja. Mas ela fechava a igreja e já vinha com 2 garrafas de cafezinho, pacotinho de biscoito, e ia até a gente. E ali dizia, toma meus filhos, aqui esses cafezinhos, você vai passar a noite toda aí, toma um cafezinho para esquentar, você vai ficar nesse sereno aí. Toda vez elas faziam isso, e ali orava pela nossa vida. Aquilo ali marcou a minha vida. Aí quando eu me converti, eu fui procurar o pastor, expliquei a ele tudo o que aconteceu, ele me chamou no gabinete, pegou uma folha de papel, de caderno, escreveu tudo, orou por mim e disse, tome, você vai fazer agora tudo o que está aqui escrito. Aí eu fui procurar a justiça, fui no SAC tirar excedências criminais. Meu pai já estava na igreja, eu disse, meu pai, embora comigo, com medo, né, achando que eu ia ficar. Mas só que no momento que eu estava indo, eu abri a Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 1. Diz assim agora, portanto, nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo Jesus. Porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aí eu fui com a fé nessa palavra. Sabe o que é você receber aquela palavra e lhe dar uma coragem? Foi essa palavra. E aí fui, com medo ainda, pensando, será, meu Deus, será? Mas aquela palavra está dizendo, vá que eu sou com você. Vá que não vai ter nada. Quando chega lá que, puxa, não tinha nada contra a minha vida. Aí eu vou agora no fórum. Fui lá ver o juiz e aí procurei saber. Aí chegou lá, puxou também lá, não tinha nada contra a minha vida. Não tinha nada. Minha ficha limpa, limpa, limpa. Quem pode fazer isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de 3 anos eu fui participar do impacto de evangelismo no bairro. E antes disso, eu estava trabalhando já na construção do templo da igreja, porque quando eu cheguei na igreja, no primeiro dia que eu me apresentei na igreja, foi mais 10 pessoas entregando a vida a Jesus com a minha vida. Então a igreja começou a encher, não tinha mais espaço. O pastor, então vamos construir um templo logo, com urgência, porque está vindo gente para a igreja, está vindo jovem, está vindo criança, está vindo adulto. Eu comecei a ir no tráfico e trazendo as vidas que estavam lá.
fui trazendo para a igreja. Quando eu cheguei, eu fiquei numa igreja com um grupo de 35 jovens que eu tirei do tráfico, para a gente trabalhando no discipulado com eles, e depois a gente saiu para evangelizar, e Deus me deu o nome do grupo de evangelismo, A Tua Fé Te Salvou. E esse grupo de evangelismo era para ir nas bocas de fumo, resgatar os que estavam lá. E a gente foi crescendo na igreja, igual essa aqui, fez galeria, eu casei nessa igreja, me batizei, e Deus foi crescendo, abençoando o trabalho. E depois disso tudo, aí eu fui participar do impacto de evangelismo no bairro. E quando eu chego lá nesse evangelismo, separou as equipes para ir por rua evangelizar. Aí, quando eu olhei para a minha turma que estava assim, né, do lado, quando eu olhei, eu vi o capitão da polícia, que mandava os policiais ir atrás de mim, na minha equipe de evangelismo. Aí eu olhei, eu conheci ele, ele não me conheceu, eu falei, olha que está aqui. Aí eu fui lá e bati aqui no ombro dele, o senhor lembra de mim? Ele, não, quem é você? Aí eu falei a ele quem eu era. Quando eu falei, ele, os olhos dele desceu de lágrimas, ele me abraçou e disse, só Deus pode fazer isso. E a gente saiu junto para evangelizar, e aquele homem me abraçando. Deus transformou a minha vida, transformou a sua vida e botou a gente junto para evangelizar agora. Coisa tremenda, irmão. Coisa tremenda. Então é isso que Deus faz, isso é o poder de Deus. E hoje, depois disso tudo, eu fui trabalhar na empresa da Ford, era uma terceirizada em Salvador, e nessa empresa eu comecei a trabalhar lá com evangelismo na empresa. Eu comecei a fazer culto na empresa, e foi gente se convertendo, e toda terça-feira e quinta a gente tinha o culto na sala do supervisor, e o supervisor aceitou a Jesus, e a gente foi mantendo, e só foi chegando gente. Quando a gente foi ver, já tinha 25 pessoas dentro daquela sala, fazendo culto, que se converteu dentro da empresa. Eu fiquei 4 anos trabalhando nessa empresa, Deus me chamou para o campo missionário. Aí eu pedi, demissão, e fui obedecer o chamado de Deus. Mas só que no dia que eu fui no chamado que fizeram na igreja por radical, a minha esposa estava sentada no banco assim, e eu vim à frente e eu ficava chamando ela, vem, e ela, não vou. Aí eu venho, não vou. Aí eu fiz o curso, fiquei 3 anos no campo orando para minha esposa vir. Porque ela tinha 3 empregos, e ela não queria largar o emprego, pensando assim, vou largar meu emprego, vou para o campo missionário e eu vou viver de quê? Eu vou comer o quê? Eu vou vestir o quê? Eu vou manter minha família como? Era a dúvida que tinha na mente dela. E eu orando, Deus manda minha mulher, e eu só fui para campo terrível, irmão. 5 bairros de Salvador, mais perigoso era onde eu fui trabalhar, Deus me mandava. Nos piores bairros onde eu fui trabalhar, em Salvador. Eu falei, Deus, por que o Senhor está me mandando para esse lugar? Tem uma favela lá em Salvador, chama Gamboa. Será que tem alguém que conhece aqui? A Gamboa em Salvador? O irmão conhece ali. Como é lá, irmão? A Gamboa? Tem uma Cracolândia, em cima, embaixo a favela. E eu fiquei ali 11 meses na Gamboa. Batizei 4 pessoas na Gamboa. A gente ganhou um prédio que o traficante doou para a gente fazer a igreja. Ele disse, eu quero a igreja aqui. Reformou todo, botou porta, janela, piso, pintou tudo, deixou lindo e disse, toma a chave aqui. Eu quero a igreja aqui porque eu quero paz aqui. O traficante da Gamboa entregou, e a gente levou a Assembleia, a Igreja Batista Sião, que é a igreja mãe do projeto lá, e aí foi aprovado, e aí ficou o projeto lá na Gamboa, até hoje. E aí eu tive que sair de lá para ir para a Feira de Santana. Aí eu disse, como é que eu vou para a Feira de Santana se a minha mulher não está comigo?
E eu tinha uma equipe de radical que trabalhava comigo lá. Mas a minha esposa não estava, e eu chorava, pedia a Deus, manda a minha esposa, Senhor, manda a minha esposa para ir comigo. Aí, no dia que me chamaram a junta de missões para vir para a feira, teve uma reunião, aí me deram uma semana para eu orar, para Deus mandar minha esposa vir. Aí eu aceitei o desafio, vamos orar. Eu tinha que dar a resposta, isso foi na segunda, eu tinha que dar a resposta na sexta-feira, à noite. Eu entrei nessa semana de oração. E quando foi na sexta-feira, o último dia já da semana, para dar a notícia se ia ou não, 11 horas da manhã, eu estou lá de joelho orando, Deus manda minha esposa. Ela do trabalho pegou o celular e ligou. Quando meu celular tocou, que eu pego, era ela dizendo, olha, eu vou, mas não sei o que, mas não sei o que, mas... Era, agora minha mãe, quem vai cuidar da minha mãe? Que a mãe dela teve 3 AVC e ela, só tinha ela, os irmãos moram tudo em São Paulo. Aí eu disse, agora você vai conversar com sua mãe. Aí quando chegou a noite, a gente foi para a reunião, ela falou, aí a missionária, a nossa coordenadora, disse assim, mas minha filha, isso não vai impedir de você cuidar da sua mãe, você vai continuar a cuidar da sua mãe. Se você estiver no campo, quiser ver sua mãe, largue tudo, vá ver sua mãe, porque a mãe é prioridade. E aí ela aceitou. Quando ela chegou, falou com a mãe dela disse, não, minha filha, vá fazer a obra. E hoje a gente está em Feira de Santana, plantando a igreja. Eu queria mostrar o slide para os irmãos verem, porque Deus, Ele tinha um plano para a minha vida. E o plano que Ele tinha para a minha vida é hoje salvar outras vidas, através da minha vida. Porque aquele que era um improvável, hoje eu sou avô, tenho 2 filhos, Deus abençoou a minha vida, abençoou a minha família. Aí minha família, minha esposa ali, a do meio de azul, minha filha, o esposo dela, ali está o meu filho com a minha netinha que está faltando, o meu neto que nasceu pouco tempo agora, não está nessa foto, mas essa família aí, Deus tem feito coisas maravilhosas. Pode passar. Agora eu queria que o pastor falasse esse relatório da junta de missões para a igreja, para você saber para onde está indo a sua oferta, o que a sua oferta tem gerado. Né, pastor? Passe para a igreja, que é bom, eu gosto que o pastor fale para vocês, porque vocês acreditam nisso aí que está acontecendo? Você acredita, igreja? Fala aí, pastor, a igreja. Então, são 1.198 batismos, 1.183 missionários nos campos, aí em junho de 2023, são 702 missionários radicais nos campos, também em junho, né? Em julho, de só 2023. Aí é o relato de junho. De junho, né? 48 novos projetos de plantação e revitalização de igrejas, e 5 novas igrejas aí organizadas, né? Então são números dinâmicos. Pode passar. Né? Tem mais? Tem mais. Aí. 148 reinseridos na sociedade pela Cristolândia. Então essa ressocialização não é brincadeira, é difícil, né? Muito difícil. Porque todo um processo. 1.129.522 refeições servidas na Cristolândia. É muito arroz e muito feijão, né? Mais de 600 refugiados acolhidos na Vila Minha Pátria. Aquela é no Paraná. São Paulo. É São Paulo, né? Vila Minha Pátria, então, um projeto também de missões nacionais que acolhe está acolhendo os afegãos. Então, maravilha. 43.220 pessoas assistidas pelo Novo Sorriso. O Novo Sorriso na Amazônia. Odontologia, né? É no barco? No barco missionário. No barco missionário. E 2.560 crianças e adolescentes assistidos pelo programa Viver.
viver no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então é isso aí. Maravilha. Você Glória pode a Deus. dar uma salva de palmas, irmão. Isso é você, é a sua oferta. Isso é o nosso trabalho. É nós, Batista, que fizemos isso. Mas precisamos fazer muito mais. Muito mais. Precisamos fazer. Precisamos continuar avançando. E aí, é lá no trabalho onde eu estou, em Feira de Santana, foi quando a gente iniciou. Esse trabalho aí, essa foto aí, a gente tinha uma semana que iniciou o trabalho. No primeiro dia que a gente iniciou o culto, na quinta-feira, a gente saiu caminhando pelas ruas, batendo nas casas, falando de Jesus e convidando o povo à tarde para a abertura do culto. Quando chegou o culto à tarde, estava essa multidão aí. É vidas, irmãos. Por isso que eu digo, a sua oferta está gerando vidas, está transformando vidas de crianças, de jovens. Pode passar. Não, peraí, volta aí. Vamos a igreja falar esse versículo? Vamos lá, igreja? 1, 2, 3. Da morte. É esse versículo que transformou a minha vida e tem transformado muitas vidas. Pode passar. Isso aí é Isaac. Isaac agora no mês de maio teve uma viagem com os embaixadores do rei para Salvador, para a igreja mãe de Salvador do projeto, para ter um jogo com os embaixadores de lá da igreja. E era aniversário da igreja lá onde eu faço parte, da onde eu me converti. Aí a gente foi passar 2 dias lá, sábado e domingo. E a mãe dele é de lá da missão. Isaac fazia parte de uma facção lá do bairro. E aí a mãe dele, com medo de ir, deixar ele lá, né, que ele era envolvido, preocupada, falou: missionário, tem como você deixar uma vaga para Isaac, para levar Isaac? Aí eu falei: tem sim. Aí eu botei logo o nome dele: pode deixar que ele vai. E a gente leva ele na viagem. No sábado, aconteceu um assalto, um roubo lá de celular. E aí acusaram que foi o Isaac que tinha feito esse roubo de celular lá no bairro nesse dia. Mas só que nesse dia ele estava em Salvador. Aí no dia que a gente saiu, eu tirei foto, fiz vídeo. A gente em Salvador fez foto também, vídeo. E aí quando a gente volta no domingo à noite, passou domingo, a segunda, quando foi na terça, eu fui para a missão fazer o culto pela manhã, o culto de oração. Terminou o culto, eu saí com a minha esposa e a gente foi para um sepultamento de uma criança, filha de um irmão, amigo nosso, que faleceu de câncer. E a gente foi. Quando eu terminei de sair da missão, a polícia fechou o cerco lá. E aí pega Isaac e uma menina. E disse: foi você que estava roubando o celular aqui no sábado? Aí ele disse: não, não foi eu não, eu estava em Salvador. Aí foram para a casa dessa menina que estava com ele. Chegou lá, achou um bocado de celular, bicicleta, tudo na casa dessa menina. Aí jogou os 2 na mala da viatura e levaram. A mãe dele: não, meu filho estava em Salvador, o policial, prove que ele estava em Salvador. Aí ela pegou o telefone e ligou para mim, lá na delegacia. Aí eu peguei, mandei as fotos, mandei os vídeos, eu falando, e aí ela mostrou, a polícia, aí eles viu que ele não estava mesmo e liberou Isaac. Mas Isaac me procurou e disse que no momento que ele estava indo na viatura, ele foi orando e falando com Deus: Senhor, se o Senhor me livrar dessa situação, eu vou entregar minha vida ao Senhor. E aí ele fez essa oração dele do jeito dele lá. Quando ele foi liberado, quando foi na quinta-feira, ele esteve lá na igreja, a gente tinha acabado o culto, e ele me chamou e disse que queria entregar a vida dele a Jesus. E aí a gente oramos pela vida dele, tirei o chapéu dele ali, o cabelo, acabei de orar, peguei ele, levei na barbearia, cortei o cabelo dele, e a gente, botei a camiseta amarela nele logo, e aí fiz o discipulado com ele.
Quando foi agora, dia 6 de agosto, a gente batizamos Isaac. Batizamos Isaac, e no momento do batismo de Isaac, foi na rua assim, num espaço público, e os meninos da facção tudo assistindo Isaac se batizar. Foi um grande impacto naquele dia. E já tem 2 que estão indo para a igreja com Isaac. Então, é o testemunho, irmãos. Pode passar. Aí é os trabalhos que a gente faz de evangelismo e compaixão e graça. E a gente, quando termina o evangelismo com os embaixadores do rei, a gente serve uma sopa e vai falando de Jesus para as pessoas que vão vindo pegar a sopa. Vamos ler esse versículo? A igreja? E seus moldes. É verdade essa palavra, né, irmão? Às vezes a gente sai mesmo, vendo assim, é difícil, o campo está ardo, mas quando chega lá na frente, a gente tem um resultado que, olha, o negócio funcionou. E a gente, quando volta, volta alegre. A gente tem resultado quando a gente vai para o campo. Então, a gente, quando retorna, a gente vem com alegria, trazendo os resultados da nossa saída na pregação do Evangelho. Amém? Pode passar. Aí a compaixão e graça, servindo a sopa, né? Ali tem mais um versículo, vamos ler? Juntos. É a compaixão. Temos que ter compaixão pelas essas vidas. A compaixão, ela transforma a vida de outras pessoas. Pode passar, para adiantar o caso do horário, né? Pode passar. Pronto, aí vamos ler esse versículo. Mateus 22, 9. Amém. Ali está os embaixadores do rei. A gente sai fazendo evangelismo, irmão. E esses meninos, eu tenho colocado ele num ritmo para eles sentir o que é fazer a obra de Deus, o que é evangelizar, o que é missões. Tem treinado eles, ensinado eles, para que eles venham crescendo, entendendo o que é a obra missionária. Aí tem futuros pastores, futuros missionários, diáconos. Deus tem obra na vida dessas crianças. Então é por isso que é importante a gente estar no campo missionário. E esse lugar aí, irmão, é guerra de tráfico pesada. Outro dia eu fiquei no fogo cruzado, as balas, fui eu no meio parado, pedi ao Senhor, livra, Senhor. E só vi passar correndo, e graças a Deus o Senhor me livrou. Grande livramento, irmão. Então, precisa do Evangelho estar sendo pregado ali. Pode passar. Aí a gente faz os estudos bíblicos, os PGM, evangelismo. Aí os meninos, embaixadores do rei. Ali o seu Raimundo. O seu Raimundo era um pai de santo, né, de Candomblé, mas ele aceitou a gente fazer o estudo com ele. A casa era uma confusão, uma briga. Outro dia a gente fazendo um estudo com ele, estava ele, a esposa dele, aquela senhora ali, e o filho dele fortão, e a gente fazendo um estudo da palavra, e a palavra começou a confrontar, e começaram a acusar o outro. Aí deu uma confusão, ele entrou no quarto e saiu com o facão, dizendo que ia arrancar a cabeça do filho. E eu com minha esposa no meio, calma, a confusão, e deu trabalho para a gente acalmar naquele momento, orando, e hoje ele está já bem quebrantado. Aí ele disse assim, se a minha mulher aceitar, eu vou, porque eu não quero aceitar e ficar pecando, não. Aí ele disse assim, estou esperando só ela dar o passo. Aí ela disse, estou esperando ele, mas Deus está trabalhando, a gente está indo com paciência, sem pressa, orando e levando a palavra no coração dele. No momento certo ele vai dizer assim, hoje eu quero aceitar Jesus, né? E com a igreja aqui orando também, né? A igreja vai estar junta nesse negócio, amém, igreja? Vamos lá, passando. Vamos ler esse versículo? Eis que estou convosco
todos os dias do século. Amém. Amém. Ali o filho dele, esse de camisa listrada, fortão ali, ó. Esse é o filho de seu Roque. Ele entregou a vida dele para Jesus. E a gente continua fazendo os estudos, discipulado. Ali também aquela senhora, tem essa menina aqui também. Ali é a mesma que ela de lá, essa dali, Dona Jace. Fumava um cigarro, bebia, e ela agora já está bem deixando de fumar o cigarro, não quer mais fumar, está indo para a igreja. E é dessa forma. Deus vai trabalhando nos corações, amém? Pode passar. Aí é o treino dos meninos, o futebol. Foi dessa forma que eu consegui trazer os meninos para o projeto e ali organizar a organização Embaixadores do Rei. E a gente hoje tem 43 embaixadores do Rei, que está sempre presente nos cultos, está sempre presente nas atividades que a gente faz. Vamos ler esse versículo? Das suas... Amém. Então, irmãos, eu tenho vivido muita experiência com esses meninos ali. Tem um menino chamado James, a gente batizou ele logo no início. Quando a gente chegou, as pessoas diziam assim, esse daí não tem jeito não. O tráfico de droga já estava quase recrutando ele. Aí ele brigava em casa com a mãe, respondia a mãe. E teve um dia que ele entrou na missão, peguei ele, botei no canto da parede, aí conversei com ele, conversei. E ele disse assim, professor, a partir de hoje eu vou mudar, vou respeitar minha mãe. E aí eu comecei a fazer o estudo com ele, a mãe dele veio, começou a participar também. A mãe dele aceitou Jesus, aí veio o irmão dele também participar, aceitaram Jesus. Quando terminou os estudos, a gente batizou a mãe e os 2 filhos. E os 2 hoje é embaixador do rei. Glória a Deus. Amém? Pode passar. Aí as meninas do balé, a gente tem a aula de balé, ferramentas que a gente usa no projeto para a gente alcançar os pais, né, das crianças e a gente trazer elas também a se tornar uma mensageira do rei. Né, ser meninas para servir ao Senhor. E a gente tem trabalhado também, a minha esposa trabalha com as meninas, eu trabalho com os meninos. E a gente faz essa separação, né? Porque mulher trabalha com mulher, o homem com homem. Amém? Vamos ler esse versículo? Importa que adorem em espírito e em verdade. Amém? Pode passar. Aí os embaixadores se apresentaram junto com as meninas no Dia das Mães. Foi um trabalho que a gente fizemos lá dentro mesmo do espaço. E a gente apresentou o espetáculo das meninas, apresentando o balé, e os meninos cantando o hino dos embaixadores do rei. Foi uma bênção. Pode passar. Aí o discipulado, os estudos com os meninos da embaixada. Tem todo sábado à tarde, 3 horas da tarde, a gente se reúne para fazer o estudo da palavra de Deus com eles. Pode passar. Aí é o serviço real dos embaixadores do rei. A gente faz a limpeza das ruas uma vez no mês. A gente sai limpando todas as ruas, capinando, limpando, tirando o lixo da rua, varrendo. E aí a gente apresenta esse serviço comunitário, social, né? Pode passar. Aí foi no Dia dos Pais, as crianças. Pode passar. Aí é o reforço escolar. Tem ali também um estudo bíblico com a Thaís. Thaís disse que agora em dezembro ela vai se batizar, para a glória de Deus. O reforço escolar, tem ali o devocional, antes de começar o reforço, tem um devocional com as crianças. Pode passar. Aí foi o batismo que aconteceu agora, dia 6 de agosto. Ali o Isaac, esse aqui é o embaixador-chefe, sendo batizado também. E esse é o Isaac, que apresentou logo no início.
E ali tá, aqui assim do lado está o pessoal todo assistindo esse batismo aí. Pode passar. Esse é o seu Roque, que a gente evangelizando com os embaixadores do rei, descobrimos esse homem esquecido lá dentro de casa. Ele caiu, quebrou a cervical, fez uma cirurgia, mas ele ficou sem nenhum acompanhamento médico, e a gente começou a acompanhar ele, indo lá orar, cantando louvores, pregando a palavra para ele. Ele aceitou Jesus, e a gente discipulamos ele, e agora nós batizamos também o seu Roque, para a glória de Deus, e a gente estamos correndo atrás do médico, para poder estar acompanhando ele, né? Lá no Salvador, no Hospital de Sara. Aí foi o Isaac ali, o seu Roque, a multidão ali toda em volta assistindo o batismo. Pode passar. Agora vamos ler esse versículo, a igreja toda, amém? Vibrando agora que já terminamos. 1, 2, 3. Partir do pão, nas orações. Na graça, estávamos sendo salvos. Amém. Glória a Deus. Todos os dias o Senhor vai acrescentando o número dos que vão sendo salvos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, esteja orando por esse projeto. Eu quero desafiar você, que está disposto a orar por esse projeto, se colocar de pé, que vai ser um desafio para você. Não, nas minhas orações, eu vou apresentar o missionário Maílson, eu vou apresentar o bairro de Asa Branca e Feira de Santana, eu vou apresentar aqueles embaixadores do rei, para que Deus transforme a vida deles. Se coloque de pé, se está disposto a assumir esse compromisso com Deus, irmãos, porque a sua oração vai transformar essas vidas. Essa oração, na próxima vez que eu chegar aqui, eu já vou chegar com outro resultado, com outro relatório, vou estar mandando para vocês o resultado das suas orações. Ore, irmãos, precisamos de muita oração. Amém? Eu queria passar esse testemunho para vocês, para você ver quanto é importante as suas orações. Muito obrigado, igreja. Pastor, ora pelas essas vidas aí que vão estar orando, adotando esse projeto de oração. Pai Santo, nossa gratidão pelo que o Senhor nos permitiu testemunhar hoje à noite, através da vida do teu servo, o missionário Maílson. E nós, Pai, estamos nos colocando como colaboradores do teu servo em oração, para estarmos, ó Deus, orando por ele, pela sua família, pelo ministério que ele exerce, pelas vidas que estão sendo transformadas pelo teu evangelho ali em Feira de Santana. Ó Deus, tão somente pelo poder do teu Santo Espírito, que este projeto venha prosperar, a crescer, e mais pessoas venham a ser resgatadas das trevas e transportadas para o teu reino, Pai Santo. Usa ainda mais o teu servo, que ele possa formar ainda mais novas lideranças, cooperadores, para que junto com ele, com a sua esposa, possam avançar ainda mais. Ó Deus, há muita coisa a ser feita, por isso nós rogamos ao Senhor que dê saúde ao teu servo, saúde física, emocional, espiritual. Ó Deus, conserva o teu servo na sã doutrina, na comunhão, que ele possa continuar sendo fervoroso no Espírito, andando sempre nos teus santos caminhos. Protege, Pai Santo, o teu servo das ciladas do inimigo, do homem mau, das armadilhas que o inimigo possa colocar. Deus, protege o teu servo, livra o teu servo e toda a sua família. E a todos nós, Pai, que possamos continuar junto com ele, com a sua esposa, com todos que ali estão, juntos com ele em oração, louvando ao Senhor, orando e buscando cada vez mais que o Senhor continue fazendo mais e mais maravilhas para a honra e glória do teu santo nome. É a oração, Pai, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido.